Bom dia, Deus! Esses aqui são Moreirão, mais uma vez alimentando todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por permitir, Pai, chegar próximo ao Senhor, estar em Tua presença e nos proteger de todo mal. Amém? Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura todos, Pai, igual a aliança que fez conosco. Cura todos. Receba a cura em nome de Jesus. Para estar aqui, tem que ter intimidade com Deus. Para ter salvação, tem que ter intimidade com Deus. Abandone as coisas do mundo. Não se preocupe com os falsos mentirosos, com poder, com dinheiro, com bens. Isso aí, o pouco com Deus é muito. Confie em Deus. Vamos continuar. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. E, se os deixar ir em jejum, para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disse ele: 7. Veja, aqui os discípulos andando com Jesus, vendo todo tipo de milagre, para ventos, para a tempestade, para as águas, ressuscitar mortos. E você vê, ainda duvidaram. Ainda perguntam como é que ressuscita. Se viram também alimentando as pessoas. Mas o ser humano é fraco. Se não for Jesus, não há salvação. Confie em Jesus. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os. E deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Veja aqui, Deus nunca te dá um pão inteiro. Ele nunca deu um pão inteiro, nunca deu uma comida inteira. Deus dá um pedaço. Imagina as pessoas, aquela multidão, vendo 7 pães e recebendo um pedacinho de pão. O que é que eles diziam? Isso aí não vai dar para nada, não vai encher nem o buraco do dente. E quer dizer, e Deus disse: coma e veja se consegue comer esse pouco de pão que eu te dou. Por isso que diz, o pouco com Deus é muito. Comeram tanto que sobeja, que consegue, que bota para fora se comer mais. Deus é assim, confia em Deus. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Veja só, 7 pães, levantaram 7 cestos cheios de pedaços de pães. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Isso aqui é 4.000 homens, aí sem contar mulheres, crianças e tudo que você tem lá. E, entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Quer dizer, já tiveram sinais. Se acreditar bem, se não, condenação certa. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Infelizmente, hoje em 2026 tem pessoas assim. Não adianta você mostrar a verdade, mostrar o que Deus quer mostrar. Tudo, claro, eles vão acreditar sempre no mal, falso e mentiroso. Porque estão fazendo aqui igual os fariseus. Não querem a verdade. Eles querem derrubar a verdade, derrubar a justiça, derrubar Deus, derrubar Jesus, se pudesse. Voltem para Cristo. E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo, senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento dos hebreus, dos Herodes.
E arrazoaram entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Veja, Deus fala claro, Jesus fala claro com os discípulos. Mesmo assim, por sermos humanos, duvidamos e não entendemos. Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouves. E não vos lembrais. Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhes: 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram: 7. E lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Veja aqui, se imagine hoje, Jesus chegar no canto igual a pessoa como nós, cuspir no chão e cuspir e colocar no olho da pessoa. Que diriam? Será que as pessoas iriam adorá-lo? Infelizmente hoje Deus está mostrando tudo claramente e o povo está abandonando Deus por homem, poder, dinheiro e bens. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Veja que aqui Jesus diz: não digas, mas todos dizem. Aí o cara diz: uma desobediência? Não, é porque a glória de Deus não se esconde. É igual hoje, fazemos o bem, vão tentar dizer que fazemos o mal, vão distorcer tudo. Mas Deus vai levantar e vai dizer: ele fez o bem. Ninguém esconde o bem de Deus. E eles responderam: uns dizem São João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-o para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que Deus está mostrando aqui: se você se envergonhar de Deus, se você for só para o lado do mal, Deus abandonará você. Deus abençoe a todos, um excelente dia, recebam o pão da vida.